Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui se vou transmitir ao vivo, estou tentando abrir a live. Sejam muito bem-vindos, quem já está acompanhando aqui. Deixa eu só liberar a live pro pessoal vertical também, pessoal do short. Vamos transmitir ao vivo. Agora sim, eu acho que vai rolar para todo mundo. Vamos ver aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Pablo Sonati. E aqui nós vamos falar de alguns assuntos que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Como que tá o áudio aí? Responda como que está o áudio aí. Tá me ouvindo? Vamos ver aqui. Bom, aqui na vertical tá funcionando, na horizontal tá funcionando. É isso aí, acho que tá tudo funcionando. Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Pablo Sonati. E aqui nós vamos falar dos assuntos que estão acontecendo no Brasil e no mundo, como o filho do Lula, filho de peixe, peixinho é. Como que está o áudio aí para vocês? Está bem? Filho do Lula, será que vai ser preso? Foi delatado, né? Os investigados do INSS já estão fazendo delação premiada pro filho do Lula. Em ano de eleição, a casa do Lula vai cair, a rejeição do Lula só aumenta. E esse psicopata, esse psicopata do Lula, junto com o psicopata do Haddad, ele aumenta mais os impostos. Agora aumentaram mais de 1.250 produtos eletrônicos, tablets, celulares, componentes eletrônicos, porque eles fazem assim, vai produzir no Brasil, não produz nada no Brasil, apenas monta no Brasil. Olha só, presta bem atenção, hein? Você que tá me ouvindo aí, ó. Apenas monta no Brasil. As peças vêm de outros países, China, Taiwan, Singapura. Apenas monta no Brasil. Então essas peças terão 25% de reajuste, ou seja, 25% a mais nos preços, fora o que a gente já paga um absurdo. Para vocês terem uma ideia, um celular, um iPhone último 17, 1 terabyte, custa nos Estados Unidos, em média, chutando alto, R$8.000. R$8.000. No Brasil, custa mais de 15, quase 16. O dobro. Porque esse psicopata, ele fala o seguinte, eu não sei se é a ideia deles ou a ideia deles é só quebrar o Brasil mesmo. Pode ser que a ideia do Lula seja só quebrar o Brasil mesmo. Então pode ser que esse maluco, vamos supor que ele não queira quebrar o Brasil, que ele seja apenas incompetente e burro mesmo, né? Vamos imaginar isso. Eles acham assim, vamos taxar os produtos para as empresas começarem a fabricar no país. A gente ganha com imposto, com as taxações e, consequentemente, eleva o número de empregos no Brasil. Todo mundo vai ficar feliz. A gente fica feliz porque a gente arrecada mais e o povo fica feliz porque gera emprego. Só que, então, se eles pensam assim, é possível, porque eles são burros, né? Esquerdistas, só do fato de ser esquerdista já é burro, tá, gente? Só do fato de ser, tem o burro, tem o ignorante. Você tem que se encaixar aí nos dois. Tem o esquerdista, tem o bandido, o burro e o ignorante. O ignorante ainda dá para se salvar. O ignorante, porque para muitas coisas eu sou ignorante. Para muitas coisas eu não sei, né? Muitos assuntos eu sou ignorante, é normal. Então, você que é ignorante, mas é esquerdista, dá pra se salvar, dá pra você aprender, tá? Então, mas vamos voltar aqui no caso do Haddad ali. Ou eles são bandidos, ou eles são burros, também são burros. Porque o que vai acontecer? Vamos criar, as empresas vão ser obrigadas a criarem empresas no Brasil. Virem para o Brasil e com isso vai gerar empregos. Sabe o que aconteceu? Quando foi a taxa da Shein, era a mesma conversinha. E a Shein até prometeu que ia trabalhar no Brasil, criar as empresas aqui no Brasil e gerar cerca de, direto e indiretamente, 100 mil empregos. 100 mil empregos.
Só que quando ela começou a ver como funciona a carga tributária no Brasil, a patifaria que é, ela desistiu. A Shein desistiu. Porque não dá. Então, olha, vamos taxar para as empresas virem para o Brasil e gerar emprego. Quem que vai vir para o Brasil com uma Selic que é 15%, meu amigo? Se o Lula ganhar, a Selic vai para 20%. Isso, sabe o que é? Isso é o paraíso de banqueiros, amigo do Lula, do Itaú. Ó, Banco Master. Olha, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, os caras estão felizaço. 15% de juros. Eu vou trazer a matéria para vocês. A maior taxa de inadimplência, o povo tá tudo com o nome sujo. O povo tá tudo com o nome sujo. A maior taxa de pedido de falência das empresas dos últimos 20 anos. O povo tá lascado, meu amigo. E esse cara... tem um porém aqui em relação a isso. É bom ou é ruim? É bom ele fazer isso porque desgraça a imagem dele, que já é desgraçada. Você que votou no Lula, você votou no mesmo cara, você que votou no Lula, você votou no cara que traficante apoiou, prostitutas apoiaram, maconheiros apoiaram, corruptos apoiaram. Pode ver que nas cadeias. Então você tá nesse grupinho aí, cara. Você que votou no Lula, você tá nesse grupinho. Então se você olhar pra sua vida e falar, puta, minha vida tá uma merda, você tem duas opções: reconhecer que ela tá uma merda porque você votou no Lula, ou comprar um revólver na boca e sair roubando aí até a polícia te pegar e te dar um teco no rabo. Essa é a salvação. Salvação não, é as opções. Você que é lulista, ou você assume que você é bandido, ou você fala, não, deixa, fiz merda, fiz errado. Acontece, né? Errar é humano, embora eu não considere os esquerdistas humanos. Vamos passar aqui, ó, deixa eu ver quem tá na live aqui. Será que tá passando aqui? Vamos pro chat. Oxe, eu não selecionei nada aqui, não apareceu nada. Deixa eu ver aqui quem tá aqui. Aqui vai ficar para esse aqui. E cadê aqui também? Aqui, fiz tudo bonitinho e acabei de esquecendo. Agora sim. Vamos dar um oi pro pessoal que tá no chat. Quem que tá aí, ó? 53 pessoas na live. Stani Tamarim, ele está com os dedos da mão esquerda completos. Quem? O Lula? O dedo da mão, não tô entendendo. Lulinha tá gastando e engordando. Lulinha tá gastando e engordando. Impeachment e cadeia pro Lula e Alexandre de Moraes, disse a Isabel. Deixa eu ver no outro chat aqui quem que tá aqui, ó. Vamos ver quem tá aqui. Eduardo, boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Lulinha fica em liberdade gastando dinheiro roubado. Mas a casa... Então, sabe o que tem que pensar, gente? É o seguinte. A casa do o André Mendonça pôs pra torar, né? Ele tirou os inquéritos que estavam na mão do Toffoli e colocou para a Polícia Federal. Pode investigar aí. Sabe? Então, a gente tem que entender o que está acontecendo. A imprensa está arregaçando. Você pega noticiário, velho. Eu vou passar para vocês umas pautas. Você pega noticiário, é só arregaço. É só gente que não falava nada, agora tá arregaçando. É tudo, ó. Eles estão trazendo dados da falência, da inadimplência, da corrupção, de tudo, cara. É só desgraça esse governo. Então a gente tem que entender, tentar pensar se não tem um motivo maior. O Bolsonaro perdeu porque teve influência do Joe Biden aqui no Brasil. Teve influência. O Bolsonaro perdeu porque o corrupto do Alexandre de Moraes e o Lewandowski, e a Carme Lúcia, que é outra também, Barroso, o Bostoso, ele interferiu na eleição. Interferiu descaradamente. E daí as caixas mágicas, a gente sabe. O Bolsonaro foi burro, né? Devia ter metido o povo lá e falar, vamos aí fazer a revolução nessa bosta aí, velho. Mas não fez, aí tá preso.
Então, o cenário de hoje é muito diferente de 2022, gente. É muito diferente. Primeiro, o Bolsonaro naquela época era vidraça. Então ele tomava pedrada. O Flávio cresce quieto, sem falar nada. O Flávio tá crescendo sem falar absolutamente nada. E às vezes até é bom, quanto menos falar, melhor. Porque quanto mais o Lula fala... O Lula agora falou, jogou uma indireta pro Neymar. Tipo assim, pro Lancelotti não levar o Neymar, vocês viram isso? Então quanto mais o Lula fala, mais ele cai em desgraça. E ele agora é vidraça. Ele tá no governo. E é só desgraça. O Bolsonaro enfrentou uma pandemia, velho, e saiu com louvor economicamente. Ai, ele matou, meu pai morreu por causa... Não, seu pai morreu porque seu pai tinha que morrer, velho. Ai, mas ele não comprou vacina. Comprou, sim. Não era aprovado pela Anvisa, como que ele ia comprar? Se ele compra sem aprovação da Anvisa, iam tacar o pau nele. Se ele espera, como fez, tacaram o pau nele. Mesmo assim, foi o país que mais vacinou. Enfiaram essa bosta. O povo enfiou essa bosta no corpo. Que tá... Nunca se viu tanto... Ó, duas coisas, hein? Câncer turbo. Minha nossa, eu nunca vi tanta gente com câncer, velho. É absurdo. E é um câncer assim, ó. Ai, fulano tá com câncer. E você vai ver... E o fulano? Melhorou? Não, já morreu. Câncer turbo. E... mal súbito. Ataque cardíaco, coisa do tipo. É... uma coisa... Enfim. Quiseram a vacina? Tomaram, né? Tem gente tomando dose até hoje aí. Tem gente morrendo. Tem um biólogo, o Pílula. Ele é a favor da vacina compulsória. Tem vídeo dele que ele é a favor da vacina compulsória. Teve derrame, né, Pílula? Por que será, né, Pílula? Por que será, né, meu amigo? O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Paciência. Então, o Bolsonaro era a janela ali, né? A vidraça numa pandemia com uma imprensa desgraçada. O pessoal tá elogiando o Alu Gaspar, o pessoal que tá batendo, são todos desgraçados. O Brasil tá nessa desgraça por causa de vocês. E vocês não estão fazendo porque vocês são honestos, não. Porque vocês são prostitutas e alguém tá pagando. Alguém tá pagando esses jornalistas. Vamos aproveitar para arregaçar o Lula e sepultar esse câncer? Vamos aproveitar. Mas não se iluda com esses vagabundos. Jornalistas miseráveis. Prostitutas. Voltando. Bolsonaro era vidraça. Vários problemas. Estados Unidos com o Joe Biden. Argentina ainda com a Cristina Kirchner, né, com o poste dela, né, Alberto Fernandes, que nem terminou. Alberto Fernandes, quem terminou o governo foi o ministro da Economia, esqueci o nome dele. O Bolsonaro estava lascado. Agora não. Agora você tem um Lula como vidraça, só fazendo merda, um STF todo lascado. Até saiu na The Economist que o STF está atolado em um escândalo gigantesco de corrupção. Então você tem o Lula como vidraça só fazendo merda, o STF todo lascado, o André Mendonça e o Nunes Marques estarão no Tribunal Eleitoral, Donald Trump nos Estados Unidos querendo uma troca, Milei, Paraguai, daí você tem o Chile, você tem El Salvador. Então mudou muitas coisas, mudaram muitas coisas, tá? E é isso. Continuar aqui, ó. Reforma do judiciário já. Tinha que ser uma reforma da Constituição, ó. Tinha que ser uma reforma da Constituição, porque Alcolumbre, essas pragas, tudo, cara. Tinha tudo que ser mudado, cara. Mas não, enfim. Mas uma coisa eu falo pra vocês também, gente. É o seguinte, quando acontece um acidente com alguém, um acidente grave, o primeiro socorro, a primeira parte, né, o primeiro socorro, ele é incumbido de estabilizar a pessoa. Se a pessoa está com parada cardíaca, ressuscitar. Se a pessoa está com hemorragia, estancar a hemorragia. Se a pessoa está com fraturas na coluna ou qualquer parte do corpo, estabilizar. A primeira função é estabilizar.
O Brasil, sofreu um acidente com esse governo desgraçado. Um acidente não, um atentado. Vamos dizer assim, um atentado. E agora é preciso estabilizar. O próximo governo, ele vai ter a função de estabilizar. Pegar o corpo todo arregaçado, que foi sofreu um atentado por esse governo de terrorista, e o próximo governo vai ter que, primeiramente, estabilizar. Sabe quanto tempo vai demorar para estabilizar? Se acontecer e colocar um ministro da economia bom, o ânimo das pessoas vão animar, o agro, muitas coisas podem animar, mas eu acredito que vai demorar um mandato só para estabilizar as contas. A primeira coisa que o Flávio Bolsonaro tem que fazer é, na canetada, derrubar todas os impostos do Lula. Imposto do Pix, imposto das comprinhas, agora imposto desses 1.250 produtos. Na canetada ele tem que derrubar tudo. Será que ele vai fazer? Tenho minhas dúvidas, viu, gente? Eu tenho minhas dúvidas. O meu medo é o seguinte: ele na campanha reclamar das medidas do Lula, mas depois que vencer falar assim: então temos que ir com calma porque eles fizeram muita coisa errada, então a gente tem que ir tirando, vendo o que dá para tirar já, e a gente vai tirando no decorrer. Na canetada, na primeira semana, ele já tinha que derrubar um monte de coisa desse governo Lula. Não sei se vai fazer. Essa é a grande verdade. Anistia para os presos do Holocausto do 8 de janeiro. Bolsonaro preso passando mal. Brasil acompanhando essa tragédia e nada está sem feito. Brasileiro é fogo. Boa tarde, Cristina Guzante. Boa tarde, Maria do Carmo. A vacina era para esse fim. Não tomamos nem a da gripe, nunca mais. A vacina da gripe. A vacina da gripe. Ela pode pesquisar aí, cara. Não faz efeito nenhum. Nada. Só talvez ajude idosos, mas mata idosos também. Às vezes o idoso tá bem, ele vai lá e toma uma vacina, que no caso da vacina da gripe, é o vírus inativo, né? Ele vai lá, toma a vacina e morre. Conheço vários. O do Covid mesmo. Do Covid, o vô do amigo meu, o cara eletricista, andava baixo pra cima, tomou vacina, morreu. Mas assim, morreu. Tomou, morreu. Quer se encher de vacina? Faça à vontade. Eu tenho parentes que são hipocondríacos, adoram remédio, velho. Adoram remédio. Mas não obriga os outros. Quer se encher de vacina? Vai aí. Como derrubar os impostos com o rombo que o Lula deixará? Então, Elvio Leite, essa coisa de economia se você corta impostos, você incentiva as pessoas a gastarem. Você incentiva investimento. E a economia começa a girar de outra forma. O lance do comunista é ele achar que ele tem que arrancar tudo do povo para distribuir com medidas eleitoreiras, né? Vale gás, vale luz, vale tudo. Só que daí o povo desanima, cara. Porque assim, eu tô trabalhando para sustentar o vagabundo. Daí sabe o que eu faço? Isso é uma coisa que vai acontecer, viu? É uma coisa que vai acontecer no mundo. O povo vai viver na miséria. Daí o cara não vai querer trabalhar. Porra, eu trabalho e ganho 5 mil. Vamos supor, eu trabalho e ganho 5 mil. O governo vai lá, pega metade. Pega metade. Sobra 2.500. O vagabundo recebe um salário lá de tantos benefícios, porque ele recebe o Bolsa Família, mas depois ele recebe Vale Gás, ele não paga, ele recebe o Bolsa Família, não paga gás, não paga energia, não vai pagar transporte, agora ele quer meter essa também. Daí o cara recebe pouco, mas não paga nada. Daqui a pouco esse desgraçado vai fazer igual o Mondani lá nos Estados Unidos, prefeito de Nova York, que quer subsidiar aluguel. Daí o cara fala, porra, velho, pra que eu vou trabalhar? Vamos todo mundo viver de auxílio, e daí o país quebra. Então se deixar,
Se cortar os impostos, incentiva muito o empresário. É que esse Brasil é uma máfia. Você vai montar uma empresa, você tá lascado. É só taxas, mais taxas. Eu sou MEI. Veja bem, eu sou MEI. Eu controlo com o meu contador para não passar. Agora foi para 120 mil. Mas era 80. Eu tinha que controlar pro giro anual não passar de 80. Ó, 80 mil. Divide por 12. Não dá 8 mil por mês, cara. Não dá 8 mil por mês. De lucro? Não, de giro. Daí você tem metade de custo, né? Produto. Daí sobra, vamos lá, metade, 4 mil. Você passa um pouquinho, você vira Eirélio, qualquer coisa do tipo. Pronto. Uma porrada de imposto. Sonego sim, eu sonego sim. Só nego. Pagar imposto? Vai tomar no rabo desses vagabundos. Tem um vídeo aqui com o Lewandowski que está envolvido também, né? Enfim, é isso. Como derrubar os impostos? Seria bom se ele não pagasse nada de ninguém. Ser honesto vale a pena. Digo isso por experiência própria. Renda universal a caminho. Ô Cristina Guzante. Renda universal a caminho. Qual que é a estratégia da renda universal? A estratégia é o seguinte. É um conjunto, já falei para vocês aqui, ó. A estratégia é assim. É inevitável que as IAs tomem conta da cadeia de produção. É inevitável. Tanto as IAs no computador, softwares, quanto as máquinas. Então você vai ter o Tesla. Nos Estados Unidos já tem, cara. O carro já faz tudo. Os Tesla já faz tudo. Então você vai ter robôs fazendo tudo, os drones fazendo tudo, tudo fazendo tudo. Na agricultura, daí vai sobrar meia dúzia de gato pingado de empregados para olhar o que está certo, a máquina está fazendo. O resto não vai ter emprego, não vai precisar. Essas máquinas vão produzir o suficiente para sustentar a população. Se tiver muita gente, eles liquidam uma boa parte da população. Daí vai ficar o povo panguando. Como? Renda básica universal. Eu estava conversando com a minha esposa, que ela recebe um salário, e eu falei assim, e se o salário seu fosse $1.000, 5 mil e pouco, você ia trabalhar ainda? Daí ela falou, mas eu ia fazer o quê? Eu falei, você pode ir para academia, você pode, ela é arquiteta, você pode fazer os seus projetos sem pressão de vender, você pode cozinhar, você pode desenvolver uma outra habilidade, virar músico, aprender um instrumento, aprender uma arte marcial. No começo, ela falou, não, eu sou eu. Só que depois que eu falei que ela podia receber os 5 mil reais e fazer o que ela quiser, mesmo sendo da geração passada, ela falou, ficar me lascando das 8 às... Ela entra às 7 e sai às 4. Ficar me lascando das 7 às 4 e ganhando o mesmo salário? Não, prefiro ficar em casa, então, fazendo o que eu quero. Só que para isso, eles precisam tirar da classe média, fazer com que a classe média seja pobre. Porque a classe média, ela tem uma renda de... Hoje, a classe média no Brasil deve ter uma renda de 10, 12 mil. Classe média. E é pouco, gente. Nossa, como assim? Muita coisa. Não é, cara. Não é. 10 mil por mês, você... Vamos supor, pai, mãe e 2 filhos. 10 mil por mês. Para você viver minimamente confortável, você vai gastar aí uns 6 mil. 6 mil. Você gasta. Eu falo porque eu gasto só de mercado aqui, só eu, hein? Porque minha esposa também vai no mercado. Eu gasto aqui uns 2.500 de mercado e ela deve gastar mais ou menos isso também. Então só de mercado, mais 5 mil. Daí tem algumas continhas, como internet. Entendeu? O que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar deixar a pessoa pobre. Como que deixa um europeu pobre? Você sabe como que deixa um europeu pobre? Se o salário na Europa, vamos supor, para um europeu $3 mil, 3 mil euros, que vai dar 18 mil reais, salário baixo, 3 mil euros. Como que deixa esse cara pobre? Importando um monte de imigrante que trabalha por 1.000 euros.
O cara vem, o salário baixo, 3 mil euros para o europeu. Daí ele, poxa, eu preciso fazer com que esse cara ganhe 1.000 euros. O que eu faço? Importo um monte de imigrante e ele trabalha por 1.000 euros. Daí o europeu da classe média fica sem emprego. Ou ele trabalha por 1.000 euros, ou ele fica desempregado. Ou eu te dou a renda básica universal. Você quer? Para implantar a renda básica universal é preciso empobrecer a população. Porque uma população ganhando 10, 15, 20 mil reais, ela não vai cair no conto do vigário. Agora, se você deixar ele pobre, não precisa deixar pobre de passar fome, mas só fazer com que o salário da renda universal seja parecido. Vamos supor, o salário da renda universal é 5 mil. Você ganha 7. Você prefere ganhar 7 trabalhando das 8 às 6? Ou prefere ganhar 5 tendo o dia inteiro livre para você fazer o que quiser? Então é isso. A primeira base é deixar as pessoas pobres. Deixando as pessoas pobres, eles conseguem implementar a renda básica universal. Então esse projeto do Lula aqui no Brasil é um projeto comunista. Se você olhar antes da tecnologia, era. Só que hoje é um projeto globalista. É um projeto globalista de controle. O que era o comunismo, sei lá, a vida é complicada, né? O que era apenas uma visão comunista, hoje se tornou uma visão globalista de controle. Não é? Deixa eu ver aqui quem tá na outra live. 140 pessoas. O bichinho do Lulinha. Não é país, é pai. Lula, prisão é pouco. O Lula, aqui na outra live, tem 140 pessoas. Lula é tão honesto que deveria ser o Papa e viva Lula. Tem gente que gosta do Lula, né, cara? Assim, é o que eu falei pra vocês. É ladrão, burro ou ignorante. O ignorante, ele pode melhorar, né? Por exemplo, eu sou ignorante para algumas coisas. Física quântica, eu sou ignorante. Mas eu posso estudar e aprender. Então o ignorante que vota no Lula pode começar a entender e mudar de ideia. Agora o burro não vai, cara. O burro não vai. O burro Ida Gley Freitas. Boa tarde a todos que estão na live, lulistas, bolsonaristas, flavistas, MBListas. Boa tarde. O país é um só. O problema, sabe qual é o problema? A tristeza é que, assim, existem pessoas que quando vê alguém com dinheiro, ela quer ter dinheiro. Existem pessoas que quando vê alguém que tem dinheiro, ela não quer se esforçar para ter dinheiro. Então o que ela faz? Ela torce para que essa pessoa que tem dinheiro fique pobre igual ela. Esse é o problema. É difícil. Vamos passar aqui, ó, para algumas... Aqui todo mundo vê, né? Eu deixo tudo bonitinho para vocês verem aqui. Vamos passar aqui para a primeira matéria. Aqui eu cobro o escanteio e bato. Cobro o escanteio e cabeceio na área. Deixa eu passar aqui para a primeira matéria. É difícil, né? Como eu já falei para vocês, né? Mas só para cadê jornais? Não tem? Sumiu? Ai. Deixa eu só ver aqui, ó. Haddad diz que aumento de imposto não vai encarecer produtos. Já comentei sobre isso, né? Mas eu já vou passar aqui na notícia rapidinho. Só sumiu meu layout aqui. Mas que loucura, velho. Aqui, tá aqui. Agora sim. Para. Agora dá para vocês verem, né? Então vai lá. O Haddad diz que aumento de impostos não vai encarecer produtos. O ministro acusa a oposição de espalhar desinformação. Cara, é muita loucura, velho. É muita loucura. Você que é petista aí,
Lembra da taxinha que quem ia pagar é a empresa? Espalhar desinformação. Lembra do Pix, do Nicolas? Que ele falou, não, é mentira, não vai taxar o Pix. Vai sim, cara. Taxou. Quem ganha mais de 5 mil reais no Pix vai se lascar. Você ferrou, cara. Você ferrou, sabe por quê? Porque você vai ter que começar a aceitar dinheiro. Algumas feirinhas em São Paulo estão só aceitando dinheiro. Naquelas feirinhas do Brás, essas coisas, Santa Efigênia ali, ó, que tem até a feirinha da madrugada, muitos só estão aceitando dinheiro, porque senão já era. Estão lascados. Automaticamente se lasca. Então ele fala que a desinformação e afirma que a maioria dos celulares é fabricado na Zona Franca de Manaus. É muito canalha, velho. Expliquei pra vocês. A maioria dos celulares não são fabricados, eles são montados. O Brasil não tem, né? Eles são montados na Zona Franca de Manaus. Tá? E agora imagina você da onde vem os componentes desses celulares. Vem de outro país. O Brasil não fabrica chip, o Brasil não fabrica placa-mãe, o Brasil não fabrica nada disso. É LCD, né? Agora não sei nem como chama mais, se é LCD do celular, a tela do celular, o microfone do celular. O Brasil não fabrica, então vem de outro país. E isso também vai ser taxado. Esse cara, velho, esse cara aqui é uma praga, mano, uma praga. Ele vai tentar, o Lula falou que vai tentar colocar o Haddad para impedir, ó cara, para impedir que o Tarcísio vença no primeiro turno. Nós temos duas situações. Nós temos o Cleitinho em Minas Gerais, que eles estão com medo de vencer no primeiro turno, mas eu acho que vai vencer. E nós temos o Tarcísio em São Paulo, os dois maiores colégios eleitorais, Minas e São Paulo. Se vencer primeiro turno o Cleitinho e o Tarcísio, vai ser uma desgraça pro Lula. Então ele tá tentando enfiar o Haddad pra impedir a cara disso, velho. A cara dessa praga. O pobre não come, né? O pobre não come eletrodoméstico. Então é isso. O que temos mais aqui? Aqui, ó. O Polícia Federal acha mensagem de Sérgio Cabral e o Rodrigo Bacelar sobre favores no Judiciário do Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral ele foi condenado a mais de 200 anos de prisão e virou influenciador. Esse é o Brasil. Eu digo pra vocês, se o Maduro viesse pro Brasil, ele ia virar influenciador também. Fazer dancinha igual o solvado do Alcolumbre. O que eu quero chamar a atenção nessa matéria aqui, ó? Polícia Federal acha mensagem de Sérgio Cabral e Rodrigo Bacelar sobre favores no Judiciário. O relatório da Polícia Federal sobre o TH Joias, né, envolvido em facções criminosas, e também estava com o Cláudio Castro, tá? Em suas 188 páginas de conversa do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, com o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Aqui, ó, a parte que eu quero chamar a atenção é o seguinte, ó. Aqui, ó. A parte mais importante é essa aqui, ó. O material está agora em poder do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que analisará o que fazer com os achados da Polícia Federal. O material está agora com o Alexandre de Moraes. Ou seja, não vai dar em nada, porque caiu na mão do Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes está tendo que cuidar da própria vida. E Alexandre de Moraes, eu só pergunto uma coisa, o seguinte: Alexandre de Moraes, ele é corrupto, fato. A mulher é corrupta, tem que ser tudo, né? O Alexandre de Moraes será impeachmentado? Beleza. E preso? Não pode só impeachmentar o Alexandre de Moraes e ele deixar ele pra gastar. Perdeu o cargo, mas ficou com 130 milhões, cara. Pô, 130, muito mais, né? Se só a mulher dele pegou 130, imagine, esse cara deve ter mais de bilhão. Esse cara deve ter mais de bilhão na conta, em patrimônio espalhado por aí. Então esse cara tem que ser preso, o Alexandre de Moraes tem que ser preso. Então ele tá cuidando, ele tá tendo que cuidar do rabo dele, ele, Lewandowski, o Dias Toffoli. Não é? Deixa eu ver o que tem mais aqui.
Malu Gaspar, o STF, que costumava resolver tudo para o governo, está sem força com a crise interna. Lembra que eu falei do Alexandre de Moraes que está tendo que cuidar do próprio rabo? André Mendonça, na relatoria do Banco Master, estressou Brasília, pois ele não... Olha só essa parte. Ele não deve nada ao Congresso, nem ao Alcolumbre, que o sabotou. O André Mendonça, ele não tem o rabo preso. O Alcolumbre tem o rabo preso com os ministros têm o rabo preso com o Alcolumbre, né? Um impeachment o outro prende o outro. O André Mendonça não entra aqui. Então, o STF, que costumava resolver tudo para o governo, está sem força contra a crise interna. André Mendonça, na relatoria do Banco Master e também do INSS, o André Mendonça, na relatoria do Banco Master, também do INSS, estressou Brasília, pois ele não deve nada ao Congresso nem ao Batoré corrupto Alcolumbre. O acordão para blindar os requerimentos não deu certo. Vou soltar aqui para vocês. O Supremo, que costumava ser um esteio para o governo, resolvendo ali as questões que o governo não conseguia resolver no Congresso, não está com força para resolver coisa alguma. Eles estão imersos ali numa crise interna. Existe uma desconfiança no Supremo em relação ao governo, porque muita gente, não só no Congresso, mas no Supremo também, a gente viu inclusive isso na reunião, no relato da reunião dos ministros que vazou, considera que a investigação não teria chegado ao Toffoli, não teria havido aquele relatório sobre os indícios de suspeição do Toffoli e da relação dele com o Vorcaro. Isso não teria acontecido sem a autorização do Lula. Então, mais um ponto de fricção, ruído ali entre o Supremo. Existiu uma mudança importante que levou a situação a ficar como ela está agora, que foi a troca de relator. Você ter hoje o André Mendonça relatando o caso do Master e o caso do INSS, sendo André Mendonça um ministro indicado pelo Bolsonaro, com toda essa história que nós temos que foi boicotado claramente, com força pelo Alcolumbre. Então, não é uma pessoa que deva nada ao Congresso. Isso estressou o Congresso, estressou Brasília de uma forma muito sensível. Então, você tem... E até mesmo esse movimento da oposição na CPI, eu vejo como eles retomaram o fôlego, porque eles vinham perdendo todos os requerimentos na CPI. Foi uma surpresa para todo mundo, porque que a gente sabia até hoje é que havia um acordo entre o Alcolumbre e o Centrão com o Lulinha, com a base do governo, para barrar, de um lado, os requerimentos do Lulinha, de outro lado, os requerimentos que diziam respeito a um assessor do Davi Alcolumbre, que também tinha relação com o careca do INSS. Tinha um acordo ali, que estava blindando todos os requerimentos. Então, foi uma surpresa para todo mundo também essa votação. E aí, quando a gente conversa com o pessoal no Senado, eles dizem que o governo comeu bola por autoconfiança, por excesso de confiança. Ganhou essa primeira votação com 18 votos, acabou descuidando ali, perdeu a segunda. Isso é relativo, você tem argumento para todo lado, e o regimento do Senado, o Congresso, a gente que cobre isso sabe, dá para você achar qualquer posição ali, o Alcolumbre vai decidir. E aí, só para fazer uma última observação, já que você falou que em Brasília a gente está... vacas que não reconhecem bezerro, barata voa, seja qual for a expressão que você quiser usar. O Alcolumbre está com 3 questões importantes do governo para decidir, que são centrais, fundamentais para o presidente Lula. Uma é encaminhar a indicação do Jorge Messias para ministro do Supremo. Outra é essa questão que o Camarote citou, uma troca ali. Eu veto a dosimetria e os bolsonaristas abrem mão da CPI do Master. Ele tem que resolver isso. E agora uma terceira coisa, que é a questão do Lulinha. Se ele autoriza, né, a quebra de sigilo do Lulinha ou não. E aí, bom, vai ter judicialização e tal, se ele não autorizar. Mas ele vai ter que escolher. Não dá para o Alcolumbre escolher dar 3 vitórias para o governo, num momento como esse. Ele vai ter que escolher o que ele vai dar e o que ele não vai dar. E aí, essa é uma escolha que o Alcolumbre vai ter que fazer com base em todo esse contexto. Você viu, né? O Alcolumbre está fazendo chantagem. Tem a quebra do sigilo do Lulinha, que eu acho que já foi. Eu acho que a vaca já deitou a quebra, porque já até tem notícias aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui pra vocês. Tem o Bessias também, né? Aqui, ó.
ex-funcionário do careca do INSS delatou o Lulinha. Ele era um funcionário e houve uma desavença profissional. Ele deu as dicas de que haveria pagamentos de mesada para o Lulinha. O delator já está no sistema de proteção a testemunhas. Ou seja, já tem delação contra o Lulinha. Ele é bandido. Esse cara aqui é bandido. É tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. Daí o pessoal fala assim... mas o Flávio Bolsonaro é rachadinha? O Flávio Bolsonaro... Primeiro que na rachadinha, o Flávio Bolsonaro é muito abaixo dos outros. Mas teve, tá? Teve rachadinha sim. O problema do Flávio Bolsonaro foi os 6 milhões da mansão que ele comprou com salário de senador, que é estranho. 40 pau por mês dá, viu, gente? Dá. Se você investir, dá. Mas o problema é que eu não vou tampar um erro acusando o outro. É o quê? É maluco? Vamos supor que os dois estão afundando o Brasil. Os dois estão roubando. Você vai... Ah, não. Como ele rouba, eu também vou apoiar. Não é time de futebol isso não, velho. O país não é time de futebol pra você defender cegamente o cara roubando absurdos. Como eu disse pra vocês, a situação do Brasil agora, com os candidatos que nós temos, é escolher o menos pior. E o Lula, ele é a desgraça. O Lula é a desgraça. O Lula é tudo de ruim. Ele venceu nas cadeias, brother. Então se os traficantes, estupradores, assassinos, latrocidas votaram nele, maconheiros, tudo, e você tá junto com esse povo, você tá entendendo? Então é só você, diga com quem andas, eu te direi quem é. Se você tá andando junto com esse povo, ou você é muito louco, e você sabe, né? Passarinho que anda com morcego acaba de cabeça para baixo. Então, no momento atual do Brasil, é despiorar. Despiorar. Eu vou voltar com o Caio Junqueira, porque ele também traz apuração sobre as menções a Lulinha nessa investigação, que teriam vindo de um ex-funcionário do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, né, Caio? Isso, Márcio. Eu já conversei com esse delator por 2 ocasiões, uma delas hoje. Ele sempre pede para que o nome dele não seja mencionado. E ele é apontado ali, ele me disse que já tratou e que vem tratando dessas acusações todas, tanto com a Polícia Federal quanto com a CPI do INSS. Basicamente, bem curta a história aqui, ele era um funcionário do Antônio Camilo, né, conhecido ali como careca do INSS, tem uma desavença ali profissional, eles trabalhavam especificamente numa empresa para ter uma entrada no Ministério da Saúde e na Anvisa para venda e comercialização de canabidiol, né? Essa era a empresa World Cannabis. E ali que se daria todo o tráfico de influências, segundo ele relatou tanto a Polícia Federal e quanto a CPMI. O cara é uma empresa de cannabis, velho. Empresa de cannabis, nem pra... Ó, o Flávio teve empresa de chocolate, né? O outro tem empresa de cannabis. Aí já até pra isso os caras conseguem ser pior. Mas enfim, alguém acredita que esse cara aqui seja honesto, velho? Esse cara aqui merece apanhar com gato morto e só parar de apanhar quando o gato miar. Lulinha, Nora, todo mundo envolvido. É uma loucura. Não dá pra passar a mão. Eu já falei do Cabral, esse porco imundo. Paraná Pesquisa, Flávio Bolsonaro chega a 44,4%, Lula cai 43,8% no segundo turno. Sabe por qual é o problema disso aqui, meus amigos? O problema disso é que... Cadê? Não tem link da matéria? Deixa eu ver aqui, ó. O problema disso é que 40% ainda vota, 40% ainda apoia o Lula na segunda pesquisa. É muita loucura. Então vamos lá, ó. Saiu agora essa pesquisa. 27/2/2026. Paraná Pesquisa, Flávio Bolsonaro tem 44,4% e Lula 43%. O Lula e Flávio Bolsonaro têm empate técnico nos 2 turnos, no primeiro e no segundo. O presidente Luiz Inácio Picareta da Silva, também conhecido como o Zé Pilantra,
e o senador Flávio Bolsonaro empatariam tecnicamente no primeiro e no segundo turno das eleições, diz pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisa. Então, o pessoal fala o seguinte, como eu disse para vocês, só recapitulando. Mas não dá para acreditar nas pesquisas, porque a Paraná Pesquisa dava o Bolsonaro um pouco na frente em 2022. Verdade, não dá para acreditar em pesquisas, mas o cenário mudou. Nós tínhamos o Alexandre de Moraes voando em 2022, o Dias Toffoli, nós tínhamos o Barroso, todas essas pragas, Carmen Lúcia, e agora estão todos acuados em corrupção, com o André Mendonça e o Nunes Marques no Tribunal Eleitoral, com o Donald Trump querendo mudar tudo, porque já conseguiu mudar o resto dos países. Ele mudou as eleições na Argentina, de meio de mandato, ele mudou as eleições no Chile, ele mudou as eleições em Honduras, ele vai mudar as eleições na Colômbia, o Petro já vai cair fora, e aqui vai ser a mesma coisa. Então, por mais que não dá para acreditar em pesquisa, a mídia inteira arregaçando o Lula dia sim, dia também. A mídia inteira falando da corrupção do Lulinha, do Careca, do INSS, do tio Chico. Os caras estão lascados. Então, por mais que a pesquisa não reflita a verdade, porque a verdade, sabe o que é? A verdade é o que sai das caixas mágicas. Só que com Donald Trump nos Estados Unidos, as caixas mágicas vão ter que cantar a música que o Donald Trump pedir ou mandar. Não vai dar para fazer a mesma falcatrua que fizeram em 2022. Não, escuta só. Pode haver favorecimento para o Lula? Pode, mas não vai dar para fazer a mesma falcatrua que fizeram em 2022. Outra coisa, o Bolsonaro era vidraça, agora o Lula era vidraça. Agora o Lula é a vidraça. E por isso que eles estão tentando de qualquer maneira impedir a quebra de sigilo bancário do Lulinha. Por quê? Porque se quebrar, vai ver que ele é corrupto, vai provar que ele é corrupto, porque ele é corrupto, vai provar, e provando que ele é corrupto, vai ter que ser preso. Imagina o filho do Lula sendo preso em ano eleitoral. Acaba, destrói. E a imprensa toda tá batendo nisso, meio que desejando, a casa tá caindo, meu amigo. Meu amigo não, né? Meu inimigo. O Lula é meu inimigo. Esquerdistas são meus inimigos. Até que se prove o contrário. Eu sou esquerdista. Então você é meu inimigo. Até que você prove que você é um esquerdista burro, ignorante, que tem capacidade de mudar. Caso contrário, é meu inimigo. E o Lula é meu inimigo. Então, o Lula, ele tá lascado. A situação, o cenário é totalmente diferente. Quando que vocês viram o Alexandre de Moraes, Lewandowski? O Lewandowski também está envolvido. Vou mostrar o vídeo para vocês. Dias Toffoli, Barroso arregou. Arregou por quê, né, Barroso? Porque é corrupto também. Vencemos o bolsonarismo, né, Barroso? Fala aí, Barroso. Venceu o bolsonarismo? Ó, o Flávio na frente do Lula. Fala aí, boca de veludo. Vai lá abraçar o João de Deus. Vai lá para Ilha de Trancoso, Barroso. Participar das festinhas, venceu o bolsonarismo, né? Canalha. Os caras desceu canalha. O ministro do STF falar isso. Canalha. Tinha que ser preso. Tem que mostrar que ele tá envolvido e prender. Esse velho tem que passar os últimos dias apodrecendo, terminando de apodrecer na prisão. Ele, Alexandre de Moraes, Lewandowski, Dias Toffoli, porque são corruptos, pô. Eu não tô pedindo que, você está perseguindo. Não tô perseguindo. 129 milhões. Explica aí, meu amigo. Até o palhaço do Igor, do Flow Podcast, até o palhaço do Igor, que viu o Monark se estourando, teve que fugir, porque chamou o Flávio Dino de gordola. Cadê o desvio de dinheiro dos respiradores, Flávio Dino? Não tem, né? Entendeu? Corrupto. O Dias Toffoli, ele anulou uma dívida de 40 bilhões da JBS, JF, uma dívida fiscal de 40 bilhões. O cara anulou uma dívida de 40 bilhões da JF, o Dias Toffoli. Assim, do nada? Então, quanto você deve? Eu devo 10 bilhões. Deixa eu ver se eu acho a matéria aqui pra vocês, pra depois não falar que eu tô mentindo, né? Porque daí eu gosto de esfregar.
Fica aqui, ó. Dias Toffoli anula dívida da JBS. Multa aqui, ó. Aqui, meus amigos, ó. Aqui, ó. Vocês vão falar que eu tô mentindo. Toffoli suspende multa de mais de 10 bilhões do acordo de leniência da JEF. Eu vou falar pra vocês, porque eu tenho um conhecido que é fiscal. Morava na minha rua. Eu tenho um parente que é fiscal e tenho fiscal da Bandeirantes, né, da Eletropaulo na época, e esse amigo trabalhava, pai dele trabalhava também. Eles chegavam na padaria, né, fiscal assim de padaria, essas coisas, mercado, e eles viam os erros e tinha que multar. O meu primo, ele falava, ó, arruma isso daí, porque senão eu vou ter que multar. Dava uma advertência e ia embora, não multava. O pai desse amigo meu, conhecido, né, ele falava, ó, tá errado. A multa vai ser de 200 mil reais. Mas se você me der 50, eu anulo tudo. O que você prefere? Pagar uma multa de 200 mil ou molhar a mão do cara, o cara assina que tá tudo certo e você paga só 50? Agora eleva isso pros juízes. Eleva isso pros juízes. 10 bilhões. Ou então JF, a sua multa é de 10 bilhões. Numa canetada, o amigo do meu pai pode anular a multa. Só que 10 bilhões não é assim de graça, velho. Quem que acredita nisso, velho? Quem que acredita nisso? Que amor... Ah, eu tenho um amor pelo corrupto Joesley Batista. Não, cara, você deve 10 bilhões. Então, eu anulo. Ó, eu suspendo essa multa. Mas 100 milhões na minha mão, tá? Lá em paraíso fiscal, em Dubai. É assim, cara. E o corno do petista, ele fica lutando. Não, o Lula... Não é, cara. Tudo virou uma palhaçada depois que esse povo... Aqui, ó, 20/12 de 2023. 20/12 de 2023, cara. Depois que o bandido voltou à cena do crime, os caras ficaram livre, leve e solto para roubar. Só que eles não contavam que o mundo está passando por uma transformação e a América toda, tanto a do norte quanto a do sul e a central, estão passando também por uma transformação. Não sei porquê, talvez vai acontecer uma guerra mundial e como sempre, né, quando acontece uma merda lá na Ásia ou na Europa, os caras tudo fogem para cá, para as Américas. Então, tá passando por uma transformação, uma reestruturação econômica e cultural igual. A América Latina, que era esquerdista, agora tem o Brasil, o Uruguai mais ou menos, o Uruguai é centrão, tipo um centrão. Então você tem o esquerdista mesmo na América Latina, você tem ainda o Brasil, a Venezuela que já está caindo, a Colômbia, que o Petro já era, você tem o México na América Central, que eles falam que eles são norte-americanos, né? Estados Unidos do México. Tem o México, que aquela é uma bandida, aquela mulher é uma vagabunda. A Cláudia Sheinbaum é uma vagabunda. Gostoso falar. Cláudia Sheinbaum é uma vagabunda. Falou que vai processar o Elon Musk, porque o Elon Musk disse que ela só fala o que os traficantes deixam ela falar. E é verdade, é uma vagabunda marmita de traficante. Vagabunda. Entendeu? Então, América, você tem o Canadá que está passando por uma estrutura complicada também, brigando, o próprio Canadá está brigando. Daí você tem os Estados Unidos, que é o Trump. Daí você tem Honduras, que virou de direita, o México com essa vagabunda, a Venezuela que já está mudando, a Colômbia que vai mudar e você vai ter o Brasil com a praga do Lula. Então as coisas estão mudando aqui. Então não dá para defender essa cambada não, gente. Isso é louco, tá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui mais.
Voltando para a pesquisa. Então, como eu disse, como está tudo mudando, a pesquisa mostra o Flávio na frente e com um detalhe muito importante. Qual que é o detalhe muito importante? O Flávio nem começou a falar, a campanha só começa em 16 de agosto. Quando começarem as campanhas presidenciais, a campanha presidencial para valer, vai estar o Lula igual um tolete de merda, com impostos absurdos, corrupção absurda, crises em todos os setores. Energia, Petrobras, Correios, todos os setores, crises em todos os setores, déficit em todos os setores, população inadimplente, empresas falindo. E você vai ter o Flávio, que não precisa nem falar. Ele pode jogar parado, ele pode jogar só quieto. O Lula abrir a boca imunda para falar, quando o Lula abrir a boca imunda para falar, o Flávio... Então, olha aqui, ó, os dados da economia. Ninguém suporta, mas na verdade não tem tanta gente que põe esse cara. Não tem. Esse capeta aqui não tem, gente. Então é isso. As pesquisas não refletem 100% a realidade, mas o cenário da América toda está mudando, tá? O Trump teve o último evento lá e ele saiu assim com uma aprovação de 75% dos americanos. Por quê? Porque ele defendeu os americanos contra assassinos, imigrantes, etc. A popularidade vai ter as midterms em novembro dos Estados Unidos. Provavelmente o Trump vai vencer e vai continuar vencendo, porque muitas coisas que chega para nós aqui da popularidade do Trump é que a mídia vende. Mas o americano tá vendo outra coisa. E Nova York é igual cidade de São Paulo. Esquerdista pra caramba. Um monte de gente com dinheiro. Nova York é talvez uma das cidades mais caras do mundo. Acho que só perde pra, sei lá, pra Pequim, Tóquio. Essas cidades caríssimas. Caríssima e um monte de socialista, velho. Não é? De amargar? Igual São Paulo também. Cidade de São Paulo. Então não é... Se você pegar aquele filme Warriors, Selvagens da Noite, vocês lembram desse filme? Aquele filme é de 78, se não me engano. Nova York era pichada, toda arrebentada. Daí, na década de 90, entrou o prefeito Giuliani e colocou a lei: se você fizer merda, você vai ser preso. A cidade mudou, os metrôs mudaram, tudo mudou. Daí voltou os esquerdistas de novo e estão destruindo de novo. Mas é um ciclo. O próximo mandato, o Mondoni vão ver que ele só fez merda e depois ele vai cair fora. É um Boulos. Lá em Nova York, a gente quase elegeu o Boulos aqui, cara. No primeiro turno das eleições, ficou o Pablo Marçal, Ricardo Nunes e Boulos com 33%. Empatados tecnicamente. A cidade de São Paulo é esquerdista demais. O Boulos e o Mondani é a mesma bosta. O Mondani consegue ser pior que ele é terrorista. Mas o Boulos também é terrorista, né? Enfim, deixa eu passar aqui pra próxima aqui. O que a gente tem aqui? Deixa eu ver no chat aqui como que tá o pessoal. Deixa eu fechar você. Fechar esse bandido aqui também. E vir aqui no chat... Idgle Freitas, os petistas nem nome tem, se esconde atrás de um pseudônimo. Entre o ladrão e o falastrão, sem dúvida o falastrão. É isso aí, gente. Entre o ladrão e o falastrão é o menos pior, né? Nilce de Oliveira Pazbon. Oi, estou te assistindo em Jundiaí. Um abraço para todo mundo de Jundiaí. É verdade que o sorvete Jundiaí é de Jundiaí? Me tira essa dúvida aí. O pessoal tava falando porque eu gosto do sorvete Jundiaí, embora tenha caído a qualidade. Mas eu gosto do sorvete Jundiá. Aracone, faz o L sim. Vamos fazer o L, todo mundo. De ladrão. Faz o L de ladrão. Nunca você fez nada para o povo. Tá aí chamando uma mulher de vagabunda, só fala palavrão, sua retórica histórica reflete que você é nada.
Eu chamei a Cláudia Sheinbaum de vagabunda. A Cláudia Sheinbaum não é pouco vagabunda, mas ela é muito vagabunda. Eu posso xingar a Cláudia Sheinbaum de vagabunda porque ela tá no México. Quando é pra xingar outras pessoas de vagabunda, eu deixo que o Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, fala. Como ele falou de uma tal... Cadê aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Vou pôr aqui pra vocês. O vagabunda, gente, ela defende traficante. Não podemos combater o tráfico, porque senão vai ser uma autorização para matar. É loucura demais, cara. É muita loucura. L de ladrão, Idagli Freitas, L de ladrão. Ed Souza Carvalho, boa tarde a todos. Os abraços, Ed Souza Carvalho. O outro escreveu aqui, ó. Lambe-saco do Trump. Eu nem conheço o Trump, cara. E a mulher dele é bonita, né? Diferente da Janja. Aquele trubufu. Ai, esses esquerdistas são fogo mesmo, né? Até as mulheres dos esquerdistas são zoadas, né, velho? Você vê a mulher do Temer até que é bonita, embora é job, né? Daí você vê a do Bolsonaro também. E daí você vê a Janja. Que trubufu, velho. Que trubufu. Vamos passando aqui, ó. Continuando. É isso mesmo? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. O Flávio na frente. Aqui tem o Lula. O Lula falando no Neymar. Vocês viram essa? Deixa eu ver se eu deixo maior aqui pra vocês. Cadê? Se eu consigo pôr maior aqui, mais bonitinho, pra vocês verem legal. Aqui, ó. Deixa maior aqui. O Lula falando do Neymar. Nossa senhora. Aqui. Tá bom. O Lula falando do Neymar. Ele falou que a voz desse satanás é difícil, viu, gente? Olha, o cara não parece que tá falando, ele parece que tá rotando. Olha isso aqui, ó. Se você escuta só o primeiro, parece que soltou um arroto, ó. Ó. O cara não fala, o cara rota, velho. O cara rota e tem gente que... É doença isso, cara. Esse cara tinha que estar lá no colo do capeta já. Acho que nem o capeta que é esse diabo aí. Daí ele disse o seguinte. Ele disse que... Recado a Neymar. Vou ler aqui pra vocês. Lula avisa que seleção não terá convocação por nome. Estou convencido que o Brasil vai ganhar a Copa. Porque eu conversei com o Lancelotti. Imagina o Carlo Ancelotti conversando com esse... com esse bandido, velho. É fogo, né? E achei ele uma figura extremamente séria, com cabeça no lugar. E convencido de que só vai levar quem tiver 100% em condições. Esse porco sovado do Lula, o Lula é um porco sovado. O cara não entende de economia, o cara não entende de política, o cara não entende nada. A única coisa que esse porco sabe é roubar. A única coisa que esse porco sabe é roubar. Se você pegar o Ronaldo Fenômeno, não tava 100% não, cara. Ninguém nem acreditava que ele fosse pra Copa, foi lá e venceu. Então esse porco aqui, até nisso, ele tem que falar merda. Porque é um imundo mesmo. Se a gente ganha 24 anos, se a gente ganha 24 anos, a gente ganha um título. E agora está completando outra vez 24 anos que a gente não ganha um título. 24. Se a gente não ganhar agora, vamos patar o recorde dos recordes sem ganhar a Copa. Por isso eu estou convencido que nós vamos ganhar essa Copa. Eu estou convencido porque eu conversei com o Ancelotti, eu achei ele uma figura extremamente séria, com a cabeça muito no lugar, e convencido de que só vai jogar quem tiver 100% de condições de jogar, que não vai convocar ninguém pelo nome, vai convocar se a pessoa estiver jogando, se a pessoa estiver treinada, se a pessoa estiver preparada. E quando o técnico tem seriedade, normalmente os jogadores...
Ele não fala, velho. Ele fica assim, ó. O cara é nojento demais, velho. Acho que nem a Janja beija essa boca de plâncton aí, não. Você é louco. Tudo bem que Job tem que fazer de tudo, né? Marmita de presidiária tem que fazer de tudo. Mas, pelo amor de Deus, cara. Ele tá se metendo na Copa do Mundo pra tirar o Neymar. Você sabe por que ele quer tirar o Neymar da Copa, né? Você sabe por quê? Porque o Neymar apoiou o Bolsonaro. E essa praga aqui ficou com raivinha do Neymar. Se o Lancelotti não convocar o Neymar, vai ser o maior erro do Lancelotti. E daí eu vou torcer pra perder. Porque quem que você tem? Vinícius Júnior? Só tem bagre na seleção, meus amigos. Só tem bagre. E essa praga aí do Egito, que veio pro Brasil, até nisso essa praga se mete. Você é louco. 3 horas e 17 minutos. Deixa eu passar aqui, ó. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui no X pra eu comentar aqui com vocês. Já falei do Cabral, bandidão Cabral. Já falei isso aqui pra vocês. O STF costumava resolver tudo para o governo. Está sem força, em crise interna. Já falei pra vocês, né? O que tem mais aqui? Deixa eu ir fechando. Planalto entrou em alerta. A popularidade de Lula caiu e quando a corrupção domina o noticiário, o governo paga a conta, mesmo sem envolvimento direto. Pesquisas internas do PT mostram Flávio Bolsonaro à frente do Lula. Lula aposta em Haddad para ajudar a eleição. Puta, cara, depender do Haddad, o Lula tá lascado. Depender do Haddad pra ganhar a eleição, ele tá lascado. Ou seja, as próprias pesquisas do PT internas estão dando o Flávio Bolsonaro na frente. E a campanha eleitoral nem começou. Quando começar aquele borbulhio, aquele fervilhão, turbilhão da campanha eleitoral, cara, antes do 16 de agosto de 2022, de 2024, ninguém nem sabia quem era Pablo Marçal. Pra vocês verem que quando começa a campanha, o negócio fica maluco. O Pablo Marçal vai ser o assessor de comunicação do Flávio Bolsonaro de redes sociais. O Pablo Marçal, ele manja disso. Quando começar a campanha, daí você vai ver choro e ranger de dentes da esquerda, falando que é campanha irregular, falando que é disparo em massa, falando que é dinheiro de empresas para campanha e não pode. Quando começar a campanha, daí você vai ver toda a desgraça do Lula sendo exposta 24 horas por dia e o Lula indo de vez pro esgoto. E a popularidade do Lula, a aprovação do governo Lula passou de novo a cair. A gente está vendo o que está acontecendo aí, né, Megali? É Polícia Federal para todo lado, é CPI quebrando sigilo de ministro do Supremo, CPI quebrando sigilo de filho do presidente, CPI convocando o Banco Master e quebrando sigilo do Banco Master. Os especialistas em pesquisas dizem, Megali, que quando o noticiário sobre a corrupção a corrupção toma conta do noticiário, melhor dizendo, o governo que estiver, o governo de plantão, sofre, mesmo que não esteja diretamente envolvido, estando ou não diretamente envolvido. Então, esse é o cenário hoje. A popularidade do Lula passou a cair. Pesquisas recentes, inclusive internas do governo, mostram que o Flávio Bolsonaro já alcançou ele nas pesquisas de segundo turno, né? Em algumas sondagens, hoje mesmo, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou os seus números, né? O filho do Bolsonaro chegou a ultrapassar numericamente o presidente. Ele tem 44,4% no segundo turno contra 43,8% do Lula. É um empate técnico, a margem de erro é de 2 pontos para cima ou para baixo, então é um empate, mas esse simbolismo de ter um númerozinho ali acima é muito impactante, né, Megali? Então, nesse contexto, até mesmo os aliados do Haddad acreditam que o ministro, por mais que resista, não vai poder recusar a missão de ser candidato em São Paulo diante de apelos e argumentos do PT e de Lula, que consideram que a candidatura dele é crucial, é a mais forte para ser lançada aqui em São Paulo, fazer frente, né, ao bolsonarismo e para que o Lula tenha um desempenho razoável em São Paulo. Se ele não tiver um desempenho pífio em São Paulo, já era, né, Megali?
dizem que em Minas, né? Mas aí também tem um pouco de superstição, né? Quem ganha em Minas ganha no Brasil, sim. Eu sei que matematicamente isso tem se comprovado historicamente, mas não é um determinismo. Mas de fato, né? Você não pode abrir mão de um colégio eleitoral gigantesco como o de São Paulo. Enfim, é isso. O Lula sabe que a batata tá assando. Colocaram ele lá. Colocaram o Lula lá porque queriam de qualquer forma tirar o Bolsonaro. Só que agora o Lula causou um estrago tão grande que estão tentando tirar o Lula de lá. Deixa eu passar aqui no chat rapidinho. Quem que tá aqui? Deixa eu ver aqui. Ed Souza Ed, fizeram uma análise do passado dele. É um tal de Lira dos Anjos Caídos, reptiliano draconiano. A seleção vai ganhar na fase da próxima presidência. A seleção podia até ganhar e não ir lá em Brasília. Rejeitar. Quem vai lá em Brasília é o Vinícius Júnior, lacrador pra caramba. Alguns lacradores vão. Esse planeta tá quase indo embora. Se o Toffoli achou piada que o parceiro extraviou um processo que estava em andamento para travar o julgamento e fez uma universidade diante de toda a gente. Imagina quando se trata de suborno. Imagina só, cara. Esses caras... Vou falar um negócio aqui pra vocês. Essa coisa de fiscal, de juiz, muitas vezes eles estudam, gastam muitos. Teve até um cara que falou assim que até para entrar tinha uns esquemas. E esses esquemas para entrar, sabe, em algumas polícias, girava em torno de 1 milhão. Girava em torno de 1 milhão de propina para você conseguir o cargo. E o povo pagava, sabe por quê? Porque depois que ele entrava, o salário lá de 30 mil, só que o tanto de suborno e de corrupção, ele tirava esse 1 milhão, cara, mas muito rápido. Muito rápido. Então eles pagam. O Brasil é um país lazarento. Ou país lazarento. Entendeu? Então tem essas histórias, assim, que a gente sabe que é verdade. Com tudo aparelhado, vai ser difícil a luta, mas vamos de fé. Eu acho, então, por isso que eu digo, que eu acho que por causa dessa situação que nós estamos agora, com Donald Trump e tudo mudando, eu acho que vai ser menos difícil que em 2022. Eu tenho minhas convicções. O outro chat aqui. Toffoli quis fazer o mesmo que o amigo se passando no processo. O Brasil virou as costas pro Lula. Lula não deveria ter saído da cadeia. Foi condenado em 3 instâncias e foi descondenado pelo STF. Chega de falar abobrinhas, falas tendenciosas, apoiar um zero à esquerda pensando que todos são otários. Quem que é o zero à esquerda? Só pode ser o Lula, né, velho? Lula tá cada vez pior. Como que tá a nossa enquete aqui, ó? Você acha que o Lulinha vai ser preso? 66% acha que sim, nesse daqui do 364 votos. E aqui 60, olha, bem parecido, hein, cara? 66 aqui e 65 aqui. Vamos estar confiante. Você vê como que essas coisas de pesquisa é engraçada, né? Tem 2 lives rodando. Em uma live tá com 65% de acha que sim e na outra 66%. Por isso que pesquisa, por mais que sejam 3 mil, essas coisas, eles acabam chegando bem perto da realidade, né? Deixa eu encerrar a enquete aqui. Eu vou dando tchau pra vocês. Tô com fome. E é isso. 3 horas e 26 minutos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar pra vocês. Acredito que não. Banco Central registra resultado negativo de 120 bilhões, cara. 120 bilhões é muita grana, só indo pro espaço. Indústria da construção tem o pior janeiro em 9 anos.
Além da inadimplência bater recorde, falências das empresas baterem recorde, feminicídio bater recorde, indústrias também tem o pior de janeiro em 9 anos, e o Banco Central com 120 bilhões de rombo. Mendonça reverte a decisão de Toffoli e permite que COAF retorne à autonomia do caso do Banco Master. Decisão do relator do caso do STF devolve ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras o direito de fazer relatórios sobre o Banco Master sem passar pela corte. A casa tá caindo. E o que tem mais aqui? Aqui, ó, só para concluir a live. É grande esse aqui, né? Mas vamos soltar aqui para vocês. O Paulo Figueiredo vive tretando, né? A esquerda, o Paulo Figueiredo tava tretando esses dias mesmo com o Silas Malafaia. Culpa do Silas, né? Que o Silas Malafaia foi acusar o Paulo Figueiredo de tá jogando contra. Mas o Silas Malafaia, cara, o Silas Malafaia é um bandido. Tava com o Lula, tava com o Eduardo Paes. Ele falou que tava com o Lula há, sei lá, 20 anos atrás. Beleza. Mas e com o Eduardo Paes, Silas? Não foi 20 anos atrás não, meu amigo. Foi ali, ó, o ano passado. O ano passado você tava lá, grudado com o Eduardo Paes, um vagabundo corrupto. Daí eles estavam brigando, o Silas Malafaia acusando o Paulo Figueiredo e o Paulo Figueiredo brigando. E agora, essa aqui, ele tá falando do Nicolas, que o Nicolas entrou de vez na campanha do... O Nicolas entrou de vez na campanha do... Aqui. Do Flávio Bolsonaro e vai crescer mais. Eu vou soltar aqui pra vocês. Só enquadrar direitinho. Prestigiar o Nicolas. Literalmente nunca, digamos assim, durante as minhas eleições eu via algo diferente da minha estratégia que eu estou fazendo hoje. Por quê? Primeiro você ganha a confiança da pessoa, depois você pede o voto. Não dá para pedir o voto e depois ganhar a confiança daquela pessoa. Ou seja, todo o meu capital, seja pequeno ou grande, qualquer um achar, ele vai ser direcionado, no fim das contas, para uma pessoa. E essa pessoa está aqui do meu lado. Ou seja, tudo que eu estou construindo agora vai ser direcionado para algo. Então, pode ter certeza, no meu estado, eu farei campanha e cairei cá dentro, como eu já falei nas entrevistas, que farei campanha para o Flávio, porque Minas decide eleições. E a gente vai... Uma salva de palmas do programa também para o Nicolas, Bruno. Muito bom. Eu acho até que não deve ser só em Minas Gerais. Minas é mesmo decisivo, muito importante. O Nicolas disse muito bem. Mas ele é uma figura que ultrapassa as divisas de Minas Gerais. Nicolas, alguém pode negar que o Nicolas tem enorme influência em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou no Centro-Oeste, ou no Norte, ou até mesmo no Nordeste? Então, eu não creio que vai ficar só em Minas, não. Assim como eu disse que cedo ou tarde teríamos um apoio mais efusivo do Nicolas, eu também acho que cedo ou tarde ele vai aumentar esse escopo e não vai ficar só em Minas. E vai se dedicar em termos nacionais. Por quê? Porque o que a gente disse, sempre disse aqui no programa, o Nicolas é uma pessoa de bom coração, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que é o melhor do Brasil. E por que a gente precisa, por que é importante a participação dele? Não é uma questão meramente eleitoral, como eu já tratei aqui ontem. A gente tem que ter consciência de que o Nicolas é o maior fenômeno de comunicação da direita. E quem nega os méritos dele por rivalidade ou por picuinha está em estado de negação, é um despeito. Eu odeio despeito. A gente tem que reconhecer os méritos das pessoas. Um exemplo disso, por exemplo, é o vídeo dele sobre a taxação do Pix, que passou das 300 milhões de visualizações. Talvez até agora no programa esteja bem acima disso. Eu pergunto, quando eu digo que é o maior fenômeno de comunicação da direita, não estou falando aqui a minha opinião. É um dado objetivo. Quem consegue isso? Quem consegue isso? E se consegue isso é porque está fazendo algo certo. Por isso é que a vitória do Flávio com o Nicolas, embora ele já tenha alcançado um patamar jável, mas a vitória do Flávio com ele é muito mais fácil.
A gente está lutando contra um sistema gigantesco, poderoso, com verba de SECOM, até desfile de escola de samba pago com dinheiro público, auxílio para tudo quanto é lado. Toda velha mídia, né, dentro do sistema. E aí você ter um aliado com esse tipo de força, ora, não dá para não ter. Não dá para abrir mão. E eu particularmente acho que depois de ontem, fiquei muito feliz de ver o Nicolas ao lado do Flávio dessa forma. E eu acho que a questão com ele está superada. Eu acho, é um palpite, que é uma coisa que não depende de mim, mas eu acho que a gente não vai ver embates, até envolvendo o Eduardo, não acho que haverá mais. O que não significa, a não ser que aconteça alguma coisa nova, né, que sempre pode acontecer na política, mas o que não significa que não haverá críticas ao Nicolas vindo de eleitores. Enfim, pelo menos eles chegaram a um consenso, né? Afinal de contas, ficar brigando fazendo picuinha por coisa pequena. O Nicolas não falou isso, a Michele chamou o Eduardo Bolsonaro de bananinha, e o próprio Alan dos Santos falou, xinga a Janja, pô. Xinga aquela marmita, em vez de xingar o Eduardo, entendeu? Então é isso que tem que acontecer. E provavelmente é isso que vai acontecer. O que a gente tem? A gente tem um problema muito sério, que é o canguru de bigode, que é o Kim Paim, que ele, não sei, acho que ele é um infiltrado. Nós temos o próprio Silas Malafaia, que também é malucão, que pode ainda ocasionar algumas brigas na direita, mas eu acho que tá tudo tranquilo. Eu acho que se não fizer cagada, se o Flávio não fizer cagada, e pelo jeito não vai fazer, e pelo jeito o sistema quer tirar o Lula, então provavelmente o Lula só vai derreter automaticamente e o Flávio vai vencer. Deixa eu dar tchau pra vocês, porque eu tô morrendo de fome, tá louco? Sim, acredito, espero que sim. Deixa eu dar tchau, pessoal. Ellen Ferreira Pereira, boa tarde, Ellen Ferreira Pereira, Ed Souza, boa tarde. Boa tarde, Wilson, boa tarde a todos que estavam aqui na live com a gente. Adilson Alves, com tudo aparelhado, vai ser difícil, eu já li esse aqui. Enfim, gente, muito obrigado a todos. Deixa eu dar tchau pro outro chat aqui também. Verdade, Nicolas é sensacional. Lula não toma conta de nada. Lulinha não será preso, mas devia. Hoje, nos meus 73 anos, a Márcia Blois escreveu, hoje, nos meus 73 anos, entende as falas do meu pai quando se referia aos governantes nos meus 15 anos. Só piorou. Nos colocaram num poço sem fundo. Ô, Márcia, falar um negócio pra vocês aqui antes de terminar a live. O Estado no Brasil, não no mundo é diferente, mas no Brasil, o Estado não serviu pra bosta nenhuma, a não ser para sugar a população. Todas as melhorias, presta bem atenção, todas as melhorias que nós tivemos nos últimos anos, e eu falo da década de 80, que a década de 80 foi considerada a década perdida. Tudo que o Estado fez foi só para sugar a população. Digamos assim, a tecnologia mundial, principalmente com os smartphones, que trouxe a comunicação, a informação na palma da mão, em tempo real, para todos, né? Então por isso o smartphone é o principal. Foi uma enxurrada, é como se fosse uma enxurrada de dinheiro entrando no país. Coisa que não foi os políticos que fizeram. A única coisa que os políticos fizeram em cima dessa enxurrada de tecnologia foi criar imposto para enriquecer. Eles não criaram nada, cara. Os políticos não criaram nada. Tudo que veio de tecnologia, de inovação, de desenvolvimento de outros países. Os políticos do Brasil não fizeram nada. A gente tinha... Eu lembro do celular, quando era empresa privada, ninguém tinha celular, era uma zona. E eu digo mais, o Elon Musk, ele tá pretendendo, olha só, a TIM, Vivo, vai já era, velho. Eles estão com os dias contados. O Elon Musk é embaçado. Os dois projetos principais do Elon Musk, além da Starlink, Starship, um monte de coisa.
que vai tornar ele trilionário. Robôs humanoides. O Elon Musk está fechando duas fábricas da Tesla. Não fechando, ele está transformando ela, parando de fabricar o Tesla Model S para fabricar robôs humanoides. Ele vai focar só nisso, em um preço de R$150 mil. Tudo bem que com a taxa do Lula vai para 500 mil, mas mais ou menos isso. Ou seja, um americano, um europeu vai poder, ao invés de comprar um carro, ele vai poder comprar um robô que faz tudo para ele. Até o trabalho dele, cara. Olha que loucura. Então o Elon Musk, gênio que é, ao invés de ficar competindo com a BYD, com esses carros chineses, ele falou, não, o carro elétrico todo mundo já sabe fazer, eu vou fazer alguma coisa que ainda ninguém faz. E outra coisa que o Elon Musk vai fazer, baratear os custos da Starlink para todo mundo usar a Starlink. Daí, acabou. Eu não ligo mais para ninguém na maneira tradicional, aquela antiga, né? Que você pega, digita o número e liga. Hoje eu falo com as pessoas por mensagem ou WhatsApp. Quando eu falei isso para minha irmã há uns 6 anos, ela disse, não vai acontecer isso não. Eu falei, cara, vai acabar. Ninguém vai mais ligar para ninguém, vai ficar obsoleto. E agora, o próximo passo, que talvez 5 anos, no máximo, vai ser isso. O Elon Musk está enchendo o planeta de satélite e daí já o celular da Tesla já virá. Vou falar um negócio para vocês aqui, ó. O Elon Musk, quando começou a lançar os carros elétricos nos Estados Unidos, ele, para as primeiras pessoas que compraram, ele deu energia, ele deu abastecimento grátis para uma leva de carros Tesla. Ele fez isso. Tá entendendo? Ele deu energia de graça para os carros. E esses carros hoje nos Estados Unidos valem uma fortuna, porque para em vários postos. O que ele fez, o Elon Musk? Olha, presta atenção no que ele fez. Ele começou a fabricar o carro elétrico, mas em vez de fabricar igual ficar aqui que ninguém tem onde abastecer, ele falou, vou fabricar o carro elétrico, mas eu vou pôr vários pontos de abastecimento. E quem comprar os carros primeiro vai ter abastecimento de graça nesses pontos. Então, ao invés de ele lançar o carro elétrico sem ter onde abastecer, ele lançou o carro elétrico, mas já lançou vários pontos de abastecimento nos Estados Unidos. Como que vai funcionar o celular da Tesla? O celular da Tesla já vai vir com a antena da Starlink embutida. Ah, mas não vai pegar muito bem. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai por vários pontos de antenas Starlink espalhada pelas cidades. Assim como ele fez com os postos de abastecimento de carro. Ele vai quebrar TIM, Vivo, o que tem mais? Claro, Oi. Acabou. Estão com os dias contados. O governo vai fazer de tudo para impedir. Principalmente aqui no Brasil. Porque, imagina o presidente lá dessas companhias telefônicas chega para esses políticos corruptos. Não deixa não, velho. Não, mas eu vou deixar sim, porque é tecnologia, o político falando. Eu vou deixar sim porque é tecnologia. Daí o dono da empresa, TIM, Vivo, não deixa não, que eu te dou aqui, ó, 1 bilhão. Daí o cara vai lá e trava a tecnologia do Elon Musk. Esse é o problema. Mas é isso que ele vai fazer. O celular da Tesla já vai vir com antena, só que é uma antena de curto alcance, e ele vai instalar antenas da Starlink na cidade todas, assim, para fazer o link, né? Não sei quanto pega. Vamos supor que o celular da Tesla consiga pegar em 5 km. Então ele vai pôr uma antena de 5 km. Isso se ele não fizer aquela distribuição de rede, né? Que é assim, o meu celular conecta no primeiro celular que tiver da Tesla, que conecta em outro e faz uma rede. Já existe esse sistema. Enfim, é isso, gente. Boa tarde a todos e até a próxima. Tchau, tchau.